E vamos para o terceiro episódio do Pod Mandala. Dessa vez vamos falar da pauta educação. Estamos aqui com duas pessoas que trabalham muito com a gente nessa pauta da educação e trouxemos a dualidade, né? O lado de quem educa e o lado de quem foi educado, que participou dos processos, participou dos cursos da Mandala. E para a gente começar, Walter, Rafael, eu queria que vocês se apresentassem para a gente começar a fazer as perguntas, né? E trazer realmente a pauta do que vamos falar aqui hoje. Então, a bola está com vocês. 2 horas para você. Nossa zona. Bom, eu sou Walter, eu tenho formação em psicologia e pedagogia, já estou no mercado há algum tempo, há 42 anos na área de educação, né? Sou apaixonado por educação, tenho mestrado também na área de educação empreendedora e na parte de capacitação já venho há esse tempo todo, né? Por ser parceiro do Sebrae há muito tempo, então a gente vem capacitando já uma gama de pessoas, né? Desde a EJA, a jovens, a crianças e a adultos. Perfeito. E você, Meu nome Rafael? é Rafael, eu sou produtor de evento. Tem 3 anos que eu estou nesse mercado, né? E eu sou estudante de administração, então uma coisa que é muito interessante nesse mercado que ele me ensinou a tomar iniciativa para fazer projetos. Então, eu sou hoje um empreendedor, empresário Sim, e tudo isso graças à escola que é a produção de eventos. sim, muito bem. Perfeito. E, meninos, assim, pra gente começar, né, a gente traz a pauta como focar na capacitação prática e na geração de renda com a profissionalização, né, dessas pessoas na área e para o mercado de trabalho. E como o nosso negócio mesmo é a parte de eventos, né, a gente vai trazer o assunto um pouco mais conectado a essa área. E com isso, né, com base no que a gente vai falar sobre educação, faz parte, né, do nosso projeto como empresa, educar. Hoje as empresas se tornaram, né, centros de educação para fazer com que a mão de obra fosse mais qualificada. E aí eu venho para a primeira pergunta para vocês da mesa, que é: para vocês, assim, qual que é a importância da capacitação para quem quer entrar no mercado de eventos? Não só no mercado de eventos como um todo, mas no mercado de trabalho. O que é que as pessoas estão buscando? Eu acho a essência disso é evitar prejuízos, na minha opinião, é evitar prejuízos, porque eu vejo muitas pessoas tomando iniciativa de fazer coisas sem ter essa capacitação e acaba tendo prejuízos financeiros. E eu vejo esse exemplo em evidência aqui em Maceió, por pessoas assim da minha idade que não tiveram capacitação Uhum. e estão entrando no mercado, são entusiastas, mas não está tendo rentabilidade financeira por conta da falta de Não, perfeito. capacitação. Até posso me citar como exemplo, eu comecei, já tenho aí uns 16 anos de área, mas eu comecei sendo recepcionista de festa e fui ganhando o aprendizado durante na prática ali, né? Então, aprendendo, vivendo. E a gente acaba errando muito para aprender. Então, isso gera prejuízo, isso que você colocou é muito pertinente. Então, a gente vem percebendo isso ao longo do tempo. Então, de Mandala já vão fazer 14 anos de empresa e durante esse tempo a gente veio entendendo e compreendendo que se a gente não traz o lado educacional, se a gente não se propõe a colocar isso à disponibilidade no mercado, porque não existe, ou pelo menos hoje começou a existir. Inclusive, o Tardezinha agora é um case escola Yes. para ser estudado, né? A universidade pegou como case para a formação de profissionais de eventos. Ou seja, é algo muito recente, é muito novo, não a profissão, mas sim a capacitação dessa turma. E a gente precisa ter isso, porque evento envolve teatro, cinema, festivais, você fazer festa de aniversário, casamento, 15 anos, tudo isso é a área de eventos. Então a gente tem uma carteira muito grande para se trabalhar. Tem muita festa acontecendo, muito evento acontecendo simultaneamente em todo o estado do Brasil. E quantos profissionais nós temos formados? O número é muito menor, é muito reduzido. Então, a partir do momento que a gente consegue trazer isso para o mercado, a gente consegue absorver, inclusive a gente forma menos do que absorve, entendeu? Ainda vamos encontrar essa proporção, né, Walter? E é interessante porque a gente vê assim, a capacitação hoje ela é crucial, tá? Para o mercado de trabalho, né, como diferencial hoje que os profissionais eles têm que cada vez mais estar se atualizando, né, para que minimize esses erros, como vocês bem falaram aí, né, e que aumente a sua competitividade, que é o que o mercado está buscando da gente hoje, né, que eu me qualifique para novas funções, né, e eu abra esse leque, tá.
E um dos leques, como o Manuel bem falou, ou seja, tem pouco ainda no mercado, mas até eu fiz uns escritos, né, uns rabiscos, e a Mandala está dando um pontapé, né, eu digo como inicial no mercado aqui em Alagoas, né, já com essas formações, essas capacitações, né, de promotores e produtores, né. Então que quiçá a Mandala amanhã seja uma universidade Mandala, né, nesse segmento, né, ou seja, para que esses erros minimizem e que o mercado realmente tenha profissionais, né, de fato qualificados, né, e com essa perspectiva de estar sempre buscando, né, atualização, né, não parar. "Ah, eu já estou pronto", não existe "eu já estou pronto". E isso você vê no mercado quando você está nas consultorias, nas empresas, principalmente fazendo essa parte de processo seletivo, né. Porque eu digo assim, a gente fala sobre evento, mas é um mercado como um todo, é um mercado de trabalho, literalmente. Então assim, as pessoas elas precisam entender, aí você me corrija se eu estiver errado, a necessidade de você a toda hora se capacitar e se atualizar. E muitas vezes as pessoas não têm essa percepção, certo? É porque, a capacitação hoje, a profissionalização, eu gosto dessa palavra, é um investimento que tem que ser contínuo, né. Uhum. A gente E não pessoal intransferível, aprendi com você, né? pessoal intransferível, né, porque o mercado está buscando profissionais que realmente têm a competência hoje, né. Como o Caio falou assim: "Vamos fazer uma seleção, seleção por competência. Vamos acabar no mercado com as indicações, indicação é bom, mas indicação é bom para participar do processo", né, como qualquer um outro candidato, né, ou seja, se tiver qualificação para, tiver competência, que até a gente usa muito esse termo no mercado, o que é para ter competência hoje a gente tem que tomar um chá diariamente. O que é esse chá de competência? O C é o conhecimento, que é o saber, então a primeira coisa é buscar o tempo todo o conhecimento. Estudar. Isso. O H é habilidade, né, que é o saber fazer. "Ah, eu não sei, mas se eu buscar eu aprendo, que eu não nasci sabendo e aprender", né. Ninguém. Uhum. E o diferencial é o A, que é a atitude, que é o querer fazer. Muita gente sabe fazer, mas não faz direito, tem preguiça, não se qualifica, não busca essa profissionalização que o mercado está querendo, né. Tá querendo não, ele está realmente dizendo assim: "Se não tiver, não fica no mercado". Então o mercado está ruim? Não, está ruim para quem não busca essa qualificação. Perfeito. E pegando esse gancho, né, quando a gente estava discutindo aqui sobre a pauta de falar sobre educação, a gente queria trazer muito da experiência que a gente teve quando a gente precisou, que eu digo assim, precisou mesmo, montar o curso de promotores, por exemplo, que foi o inicial que a gente fez como piloto, né, pra gente entender como a gente poderia formar nossa mão de obra cada vez melhor para os nossos próprios trabalhos. E depois a gente começou a entender que não era só para os nossos trabalhos, porque a gente está preparando aquele profissional para o mercado. E aí eu venho para uma pergunta, né? Você, Rafa, que fez o curso de promotores da gente, vai fazer o de produtores. O que é que você aprendeu na prática que você gostaria que tivessem te ensinado antes? Comunicação, tomada de decisão, e eu acho que muita coisa que a gente vê na prática, que é esse jogo de cintura, saber se comportar, eu vejo muito nos eventos, quando acontece algum problema que a gente tem que solucionar, as pessoas entram em desespero, pessoas que Sim. não estão capacitadas, que não tiveram esse ensino. Uhum. E aí o que a gente aprende é realmente a lidar com esses problemas na calma e resolver de forma tranquila, muito eficiente, assim, eu acho que comunicação é o que move, assim, o mercado de eventos, porque você consegue tanto negociar quanto lidar com esses problemas durante o evento. O evento ele é da matéria de comunicação, porque realmente a comunicação é que vai fazer a diferença. Uma das coisas que eu acho que as pessoas se surpreenderam lá no curso, não é nem fazendo apenas A publi. a publi, né, essa puxa de sardinha, mas de verdade. Uma das pautas que a gente colocou foi, como gerenciar crise, como se portar. Olha, a gente teve situações de eventos de promotoras, por exemplo, de chegar com o cabelo molhado, com a cara lavada. "Se tá, querida, você ainda vai se arrumar? Né, porque você não tá pronta pra trabalhar", isso em lugar nenhum, não precisa ser Muitas só vezes e evento, quando né. você pergunta assim, as pessoas ainda fazem: "Como assim? Pô, se eu ainda É. vou me arrumar?" Às vezes não é É, bem assim. porque assim, são detalhes que fazem muita diferença. Imagina, você chegar pra trabalhar, imagina, você tá chegando num evento, a recepcionista vai lhe receber com a cara lavada e o cabelo molhado. A impressão que você tem é de quê? Saiu de casa correndo.
Essa daí não está preparada, nem se preparou para estar aqui. Então são coisas pequenininhas e que vão fazendo diferença. Outras situações de assédio, né? Principalmente quando você tem evento com bebidas alcoólicas ou que você tem mulheres que antigamente se botavam vestidos curtos e colados e tudo mais. Cara, ela tem que ter ali uma inteligência emocional para como se sair da situação sem criar uma nova situação, por exemplo, né? E a gente que está na produção também saber como abraçar isso e resolver isso da melhor forma possível. Para vocês terem uma ideia, eu já trabalhei em evento que já levei soco, já teve promotora que já foi chamada de macaca por ser negra. Cara, a gente não tá livre dessas situações. São situações que é para normatizar? De jeito nenhum, muito pelo contrário. Vamos levar adiante, se precisar de processo, vamos lá. Mas na hora, dentro do acontecimento, a inteligência emocional faz muito parte do que você precisa de como conduzi-lo, né, Walter? Por isso é interessante, Manuel, que a gente está falando muito hoje sobre comunicação não violenta, né? E as pessoas, não é tom muitas vezes, é a forma, por exemplo: "Eita, Manuel, rapaz, você tá bem, mas, tá, você tá parecendo aquela pessoa que tá com aquele comportamento, aquele jeito, ai, como tu tá melhor do que aquele que tá acabado". Né? Sim. Então, assim, a gente está tendo uma comunicação violenta o tempo todo, a gente tem que ter cuidado. Então, a comunicação é premissa básica para promotor e produtor, como também a negociação, saber resolver problemas, né? Ele está ali, buscar criatividade e atenção ao detalhe, tem que estar atento o tempo todo, né? Porque assim, os imprevistos vão acontecer, né? E Todo você evento. e você tem que Sim. aprender a saber se sair com perspicácia, né? E por isso que é importante buscar esse profundo conhecimento, né? E como o Manuel falou, trabalhar essa inteligência emocional. Quando alguém fala que eu sou negro, que eu pareço com um macaco, né? É a projeção dele, ele que está com problema e eu não posso absorver o problema dele. Depois eu vou para a justiça, mas naquele momento eu tenho que saber resolver o problema da melhor forma possível, eu quanto profissional. Como ele também falou, o outro pode estar com etílico ali no momento, né? Então Que vai não se Que não justifica, justifica, mas isso. é um fator inflamatório, Isso, vamos que, dizer assim, né, do que ou seja, momento. que pode desencadear, né, essa projeção, né. E quando eu chamo outro de macaco, né, porque eu não tenho habilidade nenhuma para viver em comunidade, Com cer né, em Sim. sociedade, né. Como ele fala bonito, né, gente? Como fala bonito? Eu falaria outras palavras, mas tudo bem. xingaria de várias formas. Tem tantos adjetivos. Pois é, porque eu estou falando, né, de comunicação não violenta, então a gente tem que buscar palavras, né, porque hoje qualquer coisa as pessoas se magoam, né. Sim. Então Isso a é gente tem que verdade. ter muito até porque são termos que estão surgindo que são muitos termos, e a gente se desconhece muitas vezes. Sim. Eu aprendi um hoje já, como é o nnome da Safas. Sáficas. Sáficas. táficas, É. pois é, eu não sabia, né, táficas, né, a gente Sa conhecia como sapatão, né, como bolacheira, etcétera, É verdade. né, Sim, sim. mas era, o termo era esse, né, que ainda existe, né, mas então assim, por isso que a gente tem que ter cuidado nessa comunicação, né, e para eu ser promotor e produtor, eu tenho que trabalhar muito o meu comportamento, as minhas atitudes, essas minhas habilidades, para poder lidar com essas questões, né, que surgem sempre. Quando eu exato. falei: "Não justifica o etílico fazer isso", só que o etílico tira você do seu prumo, do seu eixo, muitas vezes, né, É e sobre emerge o poder e outras questões, né. exato, é sobre inteligência emocional também, e você falou sobre termos, aí eu vou puxar um gancho para falar sobre Sim, nomenclatura. sim. Nomenclatura é algo que no evento a gente sabe que tem alguns termos que a gente usa, e antes de fazer evento, antes de fazer o curso, eu não sabia algumas coisas, e a gente aprende sim a usar algumas nomenclaturas que só a gente que trabalha com evento sabe. O radinho ali é um Aham. negócio que eu não gosto de usar rádio, mas é necessário, né, essa comunicação, a gente puxa o gancho de novo para falar sobre comunicação, mas nomenclatura é uma coisa que eu queria ter aprendido antes De Sim. estar de lá. estar lá, exatamente. e além disso tudo, gente, também que me vê agora, né, você participar desses eventos, desses cursos, dessas formações, né, expande o seu leque, ou seja, o seu network, né, sua rede de relacionamento, Isso. né, você se faz conhecer, você se apresenta, digo até assim, quem não fala Deus não ouve, quem não se mostra ninguém compra. Esse velho adágio popular eu gosto muito dele, né. Ou seja, tem que estar em evidência, tem que estar participando, tem que estar se mostrando, porque senão, né, e também quando vier os feedbacks, né, diz ao público: "Ó, falaram isso, tá, estão dizendo isso sobre a gente", né. Então é bacana partilhar isso daí. E aí a gente vem para uma outra pergunta, porque isso vem muito correlacionado ao
a decisão da Mandala como um todo é criar um curso de formação mesmo. E eu não estou trazendo só o exemplo da Mandala, mas como outras empresas que também entram nesse mercado de formar a mão de obra, de qualificar, de fornecer cursos de capacitação, que é o seguinte: você acha que o mercado, Manuel, eh, mudando a minha pergunta, na real, como é que a formação de um curso como esse impacta na segurança e na qualidade da entrega, por exemplo? Sim, claro. Hoje nós temos ótimas escolas, né? A ESPM está aí fazendo diversos cursos na área de produção, na área de gestão. Também tem a HSM, eu estudei em todos eles, me atualizei em todos eles. Tem o curso do Rock in Rio, The Town. São cursos que você faz a parte teórica, você vai depois ali vivenciar aquilo na parte prática, porque aqueles grandes festivais acho que o sonho de todo produtor É. fazer parte ali daquele mundo. E, cara, você vê situações que com a gente já acontece, a diferença entre um evento menor e um evento maior é simplesmente a proporção. E claro, com a proporção, isso traz um peso muito grande, tem que estar muito preparado para isso. Então, vindo para sua pergunta, a parte da educação, a partir do momento que você tem o conhecimento técnico, teórico e prático, quando você já tem o combo, você minimiza prejuízos, você minimiza, a acontecer fatores de segurança. Exemplo, se você é um produtor que entende do que está sendo feito, porque assim, o produtor não é o cara que entende de tudo. Eu não sou o cara especialista em som, eu não sou especialista em projeção, eu não sou especialista na parte de bombeiro. Mas que sabe coordenar tudo. Mas tem que saber coordenar tudo. E ter Exatamente. a humildade de chegar para o profissional responsável e dizer: e se isso aqui está no caminho correto? Isso aqui, olha, eu percebi que isso aqui não está indo para o caminho que seria legal. Eu estou vendo muito fio no chão. É isso mesmo? Não tem outra maneira? Porque a gente trabalhou num evento recente que o dilúvio foi tão grande, os fios estavam todos no chão e começou a emergir os fios. Começou a ter o risco do choque. Então tivemos que cancelar o evento ali no ato, no momento, pelo grande risco. Tá, qual a solução para o próximo? Então eu tenho um investimento maior em fiações aéreas, nananana. Então tudo isso você vai pegando. Então se você tem que ter essa vivência e essa educação para você conseguir minimizar, né? Uhum. Quantas empresas hoje fazem seguro do evento, seguro do público do evento? Isso é uma coisa que eu aprendi quando eu fui fazer os cursos lá fora, porque aqui nenhum tinha, sabe? Corrida já tem essa característica de fazer o seguro dos corredores, mas você vai para um show, você não tem. E aí, quantos acidentes acontecem? Técnicos de camarotes caindo, de tenda que voou. Isso não é para acontecer, mas você está suscetível a. Então você precisa aprender de forma mais prática e não esperar que você vivencie isso e que Exatamente. aconteça o acidente para poder você aprender, né? Em cima dessa sua fala, mano, eu me veio aqui o seguinte: como esse produtor ele necessita, ele já tem a expertise, já fez alguma, mas ele necessita melhorar a liderança dele. Sim. Então, é Isso. fundamental hoje eu trabalhar a minha liderança, né? Que a liderança impacta em vários itens, né? Negociação, inteligência emocional, né? Que é esse autocontrole, saber como mediar as equipes, né? Como transitar pelas equipes, né? Então, assim, é fundamental você fazer um curso de produtor, né? Mesmo que você já produza, né, mas é bom ver as novas técnicas, o que é que o mercado Com está certeza. sinalizando, né, para que você possa realmente fazer um evento e minimize muito esses riscos, entendeu? Que as equipes realmente sejam bem selecionadas, né, sejam bem direcionadas para que, o número de erros seja menor. Não é que não venha a ter, E mas uma que coisa seja. que mais eu acho que eu odeio nas produções dos eventos e parece que é um poder. É quando você contrata alguém, seja o segurança ou aquele cara que tá para coordenar a portaria. Parece que quando você dá esse poder de dizer assim, você é quem vai ficar responsável de liberar a entrada ou não, o poder do não. E aí, assim, eu vejo muito, parece que tem um prazer de dizer o não. É assim, aquela coisa de empoderar, dizer assim, aqui eu sou o rei, aqui eu mando. Então alguém chega, moço, não sei o quê. Não, aqui você não pode. Cara, até o jeito de falar, você pode trazer uma maneira de dizer a mesma coisa
tantas outras maneiras mais felizes, vamos dizer assim. Olha, eu vou dar uma verificada, daqui a pouco passo para você. Então, assim, isso aí também faz parte do treinamento, né? Você ser treinado para. É o famoso jogo de cintura, né? É, o jogo de Porque tudo cintura. depende hoje da forma, Isso. tá? Eu posso falar de uma forma, Manuel de outra, ele ser bem aceito e eu não. É a forma que vai fazer a diferença, né? Sim. Como ele falou, o não sem nem escutar, o não sem nem tentar, né? Aquele não automático, né? Isso, aí você até instiga o outro, tem uma reação adversa. Uhum. E estraga a experiência que a pessoa tem. Às vezes você tá num evento, numa festa, às vezes a pessoa até consegue resolver, mas é melhor dizer não. É, exato. E aí eu vou para uma outra pergunta, Walter. Nessa parte que você é consultor e você lida com várias empresas, né, no seu dia a dia. Você acha que o mercado valoriza as pessoas que buscam se capacitar e se profissionalizar? Aí eu vou mudar só um pouquinho na pergunta. Eu não acho, eu tenho certeza, Will, Boa. né? Eu tenho certeza uma vez que a gente tem que acabar de brincar de selecionar, brincar de apadrinhar. Nós temos que nos profissionalizar. Eu falo isso em todas as empresas que eu estou, né? A gente tem que aprender a se profissionalizar. Então, e outra coisa, capacitação não é despesa, é investimento, né? E também esse profissional tem que perceber que o investimento é de mão dupla, não é só da empresa, porque a carreira é sua. Uhum. Aquilo tá no currículo dele, né? Isso, porque eu pergunto muitas vezes em capacitações, em consultoria, se eu pegar teu currículo hoje, eu lhe contrataria por quê? O que é que tem de bom? O que é que tem de novo? Eles sabem responder? Não, começam a ficar rindo e em silêncio. Paira um silêncio, ou É o então primeiro sinal de nervosismo ou aqui, um né, sorrisinho, né. Então aí eu volto à pergunta: e aí, o mercado está ruim ou estão profissionais que não estão capacitados para o mercado? Uhum. Ou estão buscando querer ganhar mais, sem ter como entregar mais? E o mercado quer cada vez que você seja mais especialista, né? Isso. E não generalista. Ah, essa coisa de você falou, né? Tá fazendo curso de administração. A administração tem marketing. Tá, mas eu fiz publicidade. Mas em nenhuma dessas vai me ensinar a ser produtor de eventos Isso. corporativos. É um funil. É. Então É você bem nichado, precisa. né? É bem nichado. É totalmente diferente. Hoje, meu marido, por exemplo, é cerimonial de casamentos. Eu não gosto de fazer casamento, a dinâmica do casamento é totalmente diferente da dinâmica de um corporativo, Sim. né. Então, ou seja, se um dá para fazer o outro, não necessariamente. Então você precisa realmente estar cada vez mais capacitado e dentro daquilo que você busca. E complementando o que você falou, né, que assim, nós temos que ser especialista agora, porém, Manuel, com uma visão generalista. Ah, sim. Sim, né? Porque para chegar a ser especialista, você precisou ser generalista, né. Porque eu sou psicólogo, né, eu trabalho com organizações, mas eu conheço um pouquinho dos subsistemas de uma organização. Eu conheço um pouquinho de administração, um pouquinho de contábil, um pouquinho de projetos, né. Então assim, porque aí quando eu tenho essa visão, né, a minha especialidade vai direcionar melhor, né. Por exemplo, os meninos são publicitários, então eles têm uma visão geral de um evento, não é um segmento, né, então isso é que é bacana. Então é isso que muita gente está precisando buscar capacitação. Quando você pega aqui na Mandala mesmo, a gente abre processo seletivo, chega currículos, quando você olha os currículos, né, Fraquíssimo isso. o que se coloca, desde uma apresentação pessoal no currículo, né, a uma fotografia, manda uma fotografia de bermuda, pose de Isso. praia. Gente, se vocês verem as fotos que a gente recebe para Pois cadastro de promotores, tem gente mandando de calcinha e sutiã, tem gente mandando com o vaso que tá bem atrás aqui, uma Isso. selfie. São coisas assim. Primeira coisa que a gente explica, cara, essa foto vai ser utilizada para te selecionar para trabalhar. Como é que eu vou mandar isso? Ah, mano, mas eu só posso então trabalhar se eu tiver uma foto super profissional? Não. Não. Você pode ter uma foto tirada do seu celular que não tem essa qualidade toda, contanto que a composição dela seja pensada. Não apelativa, né, É, não não apelativa. apelativa e não pensada. Eu escolhi na galeria ali uma foto aleatória que acho Sim. que me valorizou. Não, escolha uma parede neutra, né, bota uma roupa básica. Se o objetivo é você, não chame atenção pra roupa, Isso. né, a gente quer só ver o seu semblante, seu sorriso, que você tem uma simpatia pra trabalhar com aquilo. Então, são detalhes, você vê, todos os detalhes que a gente tá falando aqui, às vezes parecem muito pequenos. E a gente tava inclusive conversando, não foi, Rafa? Foi isso antes Foi. de começar o podcast, porque a gente tava falando sobre o processo seletivo, inclusive, quando a gente começou a implementar aqui na Mandala e o quanto isso transformou a forma como a gente escolhia as pessoas, né? Quando vinha um currículo, quando vinha a inscrição. Tem gente que não bota nem o currículo.
Uhum. Como é que você quer que a gente avalie os custos que você tem, as capacitações que você tem, realmente o que você sabe, o que você tem a oferecer para a empresa, se você nem bota o seu currículo, se numa resposta, quando a empresa pergunta, quando você quer trabalhar, se você não sabe nem responder o porquê você quer trabalhar? Então, muitas vezes, isso é ponto crucial, inclusive da forma como você se porta e como você tem que realmente levar a sua vida para o mundo, né? E aí eu venho para uma outra pergunta, porque aí você falou da situação dos promotores e dos produtores, em especial dos promotores, do recebimento de fotos e tudo. eh, Quais são as habilidades essenciais que um promotor ou um produtor precisa ter? Eu sei que a gente falou de forma mais geral, Sim. mas eu queria que você listasse aqui, você com a sua experiência de eventos há muitos anos, o que você tem visto dessas pessoas e identificado esses padrões, que são padrões que realmente são necessários para um evento. Olha, posso listar que o primeiro, realmente, que até o Rafa citou aqui, que é a proatividade, porque você não tá ali para ser um poste, né? É. Acho que o primeiro ponto é você não estar ali para ser um poste, você precisa estar ali para entender tudo o que está acontecendo e resolver. Então, ter um perfil de resolução, A visão. né? A visão Olhar também, eu tô aqui, mas eu tô olhando ali. Eu tô aqui, tô recebendo você. A fila tá extensa, já tô vendo a fila extensa, já tô passando o rádio para alguém. Olha, acumulou gente demais. O que a gente pode fazer para diminuir essa fila e melhorar a experiência? A gente tava no Rio Innovation, a fila estava quilométrica, estava gigantesca. Em questão de instantes, da hora que a gente chegou, no instante apareceu mais uns 4, 5 pessoas Ele credenciou em 5 minutos. em que entrou no meio da fila e começou a credenciar as pessoas. Eu disse, ó, você só não vai ter o crachá aqui comigo, mas a pulseira e você já pode entrar. E começou a diminuir a fila. Diminuir de forma bem drástica, sem alvoroço. Então, esse tipo de percepção faz muita diferença. Então, primeiro, realmente é ter atitude. Segundo, ter essa visão macro e não míope. E acho que por último é o senso de responsabilidade e gostar muito do que faz, né? Gostar muito do que faz porque evento, vai trabalhar de madrugada, vai trabalhar de dia, não vamos romantizar, tá? Que é diferente, é o trabalho exaustivo e excessivo, não é este o ponto. Inclusive hoje a gente tem diminuído cada vez mais as cargas horárias de evento aqui nas nossas produções. Ninguém tem que trabalhar 12, 14. 15 horas, isso não é legal, ninguém rende desse jeito. Principalmente porque é um trabalho que você anda de um lado para o outro, né? Então a gente tem diminuído isso também. Então, ou seja, se capacite, né? Procure empresas que têm uma gestão pensada de forma mais humana, Com a cabeça né, mais Rafa? aberta. Cabeça mais aberta, exato. A gente não vai ter poder sobre o que o cliente quer, né? Sobre qual perfil que o cliente está buscando. Às vezes a gente já ouve, Manuel, mas eu tentei, eu sou promotora, sou trans e não estou sendo muito chamada. Olha, a gente está fazendo um trabalho educacional, a gente entende da dificuldade, mas a gente também tem que entender que eu não posso botar o meu cliente e obrigar ele a escolher determinados perfis. É um preconceito? É um problema? Mas isso aí está posto. Não é a gente que vai ter domínio, mas vamos fazer um trabalho para educar e trazer mais oportunidades em relação a isso. E, Rafa, assim, uma pergunta pra você. Você é um cara que tá trabalhando na produção de eventos, acredito que já deve ter feito muitos cursos por aí. Como é que esses cursos têm ajudado você a se sentir mais preparado e mais capacitado para executar suas funções? E completando, que situações que você precisou utilizar, o que E, você aprendeu? O planejamento estratégico, né? Eu acho que é uma coisa que mudou a minha percepção de evento. Eu comecei a fazer evento, fazer festas, shows, né? Com bilheteria e bar, operação de bar. E aí eu tive um prejuízo, eh, um pouco alto, não vou falar o número, mas Sim. um prejuízo bem grande aí que Sabemos, bilheteria é complicado. e aí eu fiquei 1 ano sem fazer nada de evento. Eu fiquei estudando e Traumatizou, foi? traumatizei. Não, traumatizei não. Eu tirei um tempo, assim. Eu sempre fui entusiasta. E quando aconteceu isso, eu tirei 1 ano, exatamente 1 ano. E aí eu estudei bastante e vi o mercado, como é que funcionava para voltar. E aí, quando eu voltei, um erro que eu cometia antes era fazer evento sem planejamento estratégico. Então, envolve todos os setores, né? Você tá com um prazo ali, você ter um cronograma a ser seguido e checklists e gestão de processos e você lidar com pessoas também, tem essa questão da gestão de pessoas que envolve o RH, né? Que é uma coisa que na minha faculdade eu aprendi, que é Sim. bem legal isso. E eu acho que uma coisa que tava falando comigo, eu acho que era você agora, sobre
que até o menino que apresentou agora o financeiro, o primeiro podcast, né? O Salgado. Uma coisa que é muito importante, que ninguém percebe assim, que está iniciando, é esse custo invisível, Sim. que a gente não tem na planilha lá, mas existe o custo. Então, tipo assim, o planejamento estratégico envolve venda de ingresso, envolve montagem, envolve negociação com o fornecedor. Então, assim, Taxas, exato. impostos. Aquela folhinha que você precisa imprimir, Exato. aquele monte de resma que você tem que O investir. Durex, a fita. Tudo isso que você não tudo. bota na conta vai impactar na sua margem de lucro e vai ser um Não, custo e daqui invisível. para ali, você daqui para ali comprar algum material, tem a gasolina também. Não, certeza. é tudo. É. Uhum. A Só logística. complementando o que o Manuel falou, que eu queria deixar, que falou que tem que ter essa visão do todo nessa, é uma das habilidades, eu digo assim, é uma visão de drone. É. Uhum. Esse produtor, ele tem que ter, o produtor, uma visão de drone, o tempo todo ele tem que estar atento. É, tem que estar na portaria olhando pro palco. Isso, E observando os bastidores do buffet. perfeito. Vendo se todo mundo já comeu. Exatamente. É isso mesmo. Perceber isso. E outra coisa que eu aprendi no curso sobre comunicação, uma coisa interessante é assim, quando a gente vai falar com o cara que está montando uma tenda, é um jeito de se comunicar. Quando o cara vai falar com o cliente, já é outro jeito de se comunicar. Um artista que está fazendo alguma palestra ou se apresentando já tem outra comunicação. Tipo, você tem vários tipos de comunicação Sim. por segmento ali no evento, numa montagem. Em cara um do bar- evento só, você tem que se comunicar diversas vezes. com momentos Exatamente. diferentes. Parece outro tipo de. É linguística isso, né? Então, assim, você vai lidar com o seu gestor de bar de uma forma, tem uma comunicação, mas um exemplo, o cara que tá montando a tenda tem um jeitinho também de falar, claro, né? Sim. Isso não significa falar, quando ele tá falando diferente, gente, ele tá falando, não é de ser mais simpático ou menos simpático, Não, é só ser o jeito de grosseiro, lidar. é só o jeito de linguagem mesmo, É. porque o cara às vezes é mais simples, o artista às vezes tem o estrelismo, você não tem domínio sobre se o cara é simpático ou não é, você tem que tratar de um jeito para que as coisas fluam, né? É E ser uma camaleão. questão interessante que a agência Mandala, por citar assim, né, que ela está se preocupando hoje é que, né, em um evento como esse, de um porte maior, eu tenho que capacitar toda a mão de obra antes do evento. Por isso, para minimizar os erros. E o conselho maior para você que quer realmente ser um produtor de evento, né, aprendizado contínuo, que é a chave, não tem outra fala, é a Perfeito. chave, né? E aí eu vou complementar para mais uma pergunta para você nesse caso. Com base em todas as capacitações que você faz e você já viu por aí, até de outros consultores também, do pessoal do Sebrae, que tipo de formação você ainda acha que falta no mercado local? Que muitas vezes as empresas ainda não implementam, que é um déficit que elas realmente ainda têm. O que você tem de visão sobre isso? Pois é, o que eu venho pregando hoje é a questão de comportamento. Eu contrato pelo comportamento e demito pelo comportamento. Então, as pessoas têm que aprender a ter um comportamento profissional. É isso que eu falo. E o mercado não está. Em que sentido? Aí vem a comunicação, a negociação, a inteligência emocional, né? A resolução de conflitos que tem que aprender, né? Resolução de problemas, né? Isso foi elencado, tem uma gama. Então, na parte de comportamento é o eixo principal, porque o comportamento é que vai fazer com que eu me relacione melhor com vocês no evento. E tem a visão profissional, o papel de cada um. Perfeito. E assim, isso a gente tem visto muito, né? Principalmente nas nossas novas contratações e realmente o formato como a gente lida com todas as pessoas que estão envolvidas dentro do processo, seja ele funcionário interno, seja ele funcionário externo, colaborador, fornecedor, enfim. Mas aí, Manu, eu vou pôr uma outra pergunta para você, que é o seguinte: qual que é o papel das agências e da marca na formação dessa cadeia produtiva? A gente falou anteriormente sobre a importância desse profissional se capacitar, da criação de curso para mão de obra, mas o porquê as empresas, elas, na sua visão, elas cada vez mais devem ensinar às pessoas o formato, o direcionamento de como seguir dentro do mercado de trabalho para atender com excelência? Eu acredito muito que a educação é o caminho para uma sociedade melhor como um todo. Independente do ramo, né? Independente do ramo, acho que acho não, como diz Walter, eu tenho certeza. A educação ela é transformadora e a gente tem dados e números isso mundialmente falando. Então não é diferente do nosso mercado. Então a partir do momento, acho que o papel das agências é primeiro reconhecer isso,
né, trazer isso para a prática e valorizar também quem se capacita. Sim. Porque você não pode colocar no mesmo cesto, pagar a mesma remuneração para as pessoas que têm a capacitação e aqui não. Aqui investe em si e aqui não investe. Então tem que ser uma via de mão dupla. Se eu entendo, independente de eu ser o produtor do curso ou não, se eu entendo que aquele profissional ele está se atualizado, está apto para aquilo, ele está, né, como melhor ali na relação entre os concorrentes. Então, existe uma concorrência na hora da seleção. Então, é cada vez a gente entender, viu que a gente tem um mercado. Pronto, nós já estávamos com vontade de fazer o curso de produtores, mas ele veio ainda com mais força, visto que em alguns eventos que a gente tem realizado, a gente tem entendido que alguns produtores faltavam uma parte técnica muito importante. Exemplo, leitura de planta baixa. Eu não tenho, não é todo mundo que sabe que Tem como é produtor que não que sabe, né? tem muito produtor que ainda não sabe, porque existe uma linguagem e tudo mais. Então, dentro do curso de produtor, a gente vai trazer um arquiteto para trazer essa vivência. Qual é a escala, qual a diferenciação, como você, enfim, colocar aquilo na prática. Porque você errar ali, colocar o espaço no local errado, na metragem errada, isso vai trazer um atraso de toda a montagem. Quando o outro vir para montar o painel de LED, querem para encaixar ali, não vai caber. Então traz um prejuízo muito grande E para tempo é todos. dinheiro. E tempo é dinheiro, exatamente. Isso aí envolve gestão de pessoas também, porque é uma montagem, você lida com várias pessoas e Sim. você coordenar bem a equipe para sair como está no papel. Exatamente. fácil. E deixa eu falar uma coisa que eu fiz uma pesquisa, né? Foi interessante essa transformação da cadeia produtiva, a agência, né? eh, ela conecta, né, a produção ao consumidor final, né? Atuando no setor terciário, no caso, né, com atividade de venda, logística, atendimento, além de construir o valor e a confiança dos produtos para impulsionar o consumo e a satisfação de quem? Do meu cliente, né? Que é o Ou objetivo seja, final. isso. Então as agências são essenciais para essa distribuição, né? Sim. Comunicação e fidelização, e eu ainda vou além, não é nem fidelizar o cliente, eu quero um cliente defensor. O que é o cliente defensor? Se alguém falar mal da mandala para ele dizer: "Não, a mandala não é assim não, deve ser outra", né. Então ele defende a minha marca. Então por isso que é importante eu ter essa educação, essa construção dessa capacitação, para que meu cliente realmente defenda a nossa marca, Perfeito. né. Então é nesse viés que o mercado vai dar relevância às agências. E assim, como o nosso tempo está curto, temos apenas 2 minutos para encerrar nosso podcast de hoje. Eu vou para a última pergunta, para que a gente possa encerrar com chave de ouro esse último episódio, que seria o seguinte: principalmente vai direcionado para você, e depois eu gostaria que o Rafa também desse a visão dele, na visão como produtor, que é o seguinte: qual que é o conselho que você daria para quem quer começar e acha que ainda não está pronto? Aprendizagem contínua, se capacitar, ler, estudar. Internet tem muita coisa, tem muitos eventos que é gratuitos, né? E não só por exemplo, atendimento a cliente, eu posso fazer o curso que vai servir também para um evento, né? Então buscar se capacitar. Então aprendizado contínuo para mim é a chave, não tem outra palavra. E você, Rafa? Proatividade, assim, sobre evento, você ser produtor, você tem que ser proativo, é o que a gente conversou. E você quer entrar no mercado, só vai, entendeu? Só toma iniciativa, é o que eu tô falando. Como eu aprendi, assim, a tomar essa iniciativa de botar um projeto em prática, sendo produtor de evento, hoje eu consigo ter um resultado, graças a Deus, assim, muito bom, porque eu tenho vários projetos e eu consigo delegar funções, isso porque eu tomei a iniciativa. Então você sair da inércia é o início perfeito para você começar no Aí, mercado. para mim, é a soma dos dois. É exatamente, e eu sei que vocês falaram se complementando. Então, tenha a iniciativa e procure, e tenha a iniciativa de começar e a iniciativa de estudar, de se Aprendizado capacitar. constante, Exato. E eu só vou fechar com uma fala que foi o que o Manu falou anteriormente, que é o seguinte: você ser um produtor de eventos ou trabalhar no mercado, o qual for, você não precisa saber de tudo, mas saiba de tudo, de cada coisa um pouco, para que você possa lidar com todas essas funções e saber transitar entre elas. Não necessariamente você precisa ser especialista nelas. E encerramos mais um podcast do Pode Mandala. Fiquem com o próximo episódio. Garanto a vocês que vai ter muita novidade e muito assunto legal sobre o mercado de eventos. E para finalizar, vou deixar aqui os arrobas das pessoas que participaram junto com a gente, que eu acredito que vocês vão lá na rede social deles buscar e encontrar muito conteúdo legal também.
Qual a sua rede social? @Walter Rocha Oliveira com W. E o teu, Rafa? Eu posso falar mais de um arroba? Com certeza. Pode? Vamos lá. Eu tenho uma plataforma de venda de ingresso chamada Vendo Ingresso BR, o arroba no Instagram. Eu tenho um perfil de produtor de evento que é Rafa Produtor Eventos. E também minha label, que é uma festa, né? Inclusive, todos estão convidados aí. A gente vai comemorar meu aniversário lá, inclusive, na Barra de São Miguel. Gosto assim. Lá na Estela Marina, a gente vai inaugurar o novo rooftop. Minha label, Ouriço Sounds, arroba Ouriço Sounds no Instagram. Muito bem, tá vendo? Legal. Vários empreendedores por aqui. E é isso, pessoal. Espero que todos fiquem. Curte e compartilhe esse vídeo aqui embaixo. E espero vocês no próximo.